A montanha no fim do mundo. Imagine uma montanha tão antiga que sua existência antecede a própria separação dos continentes. Um lugar tão remoto que, por séculos, tribos indígenas acreditaram ser a morada de deuses, espíritos e criaturas que jamais caminharam entre os homens. Uma fortaleza de pedra envolta por neblina eterna, inacessível, inexplicável, quase intocada. Estamos falando do Monte Roraima, uma gigantesca formação de arenito que se ergue abruptamente na tríplice fronteira entre o Brasil, a Venezuela e a Guiana. Um colosso de rocha com mais de 2.800 metros de altitude, cujos platôs são tão planos e perfeitos que parecem ter sido talhados por mãos divinas. Mas, por trás de sua imponência, escondem-se segredos. Muitos segredos. O mundo perdido. Você já ouviu falar em tepuis? Os tepuis são formações rochosas únicas, tão antigas que datam do pré-cambriano, mais de 2 bilhões de anos. O Monte Roraima é o maior e mais conhecido deles. Um verdadeiro relicário de tempo, isolado do mundo como uma ilha suspensa no céu. Esse isolamento criou um ecossistema único. Lá em cima, há espécies de plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Insetos bizarros, sapos minúsculos que cabem na unha do dedo e plantas carnívoras com aparência alienígena. Mas não é só a biologia que intriga, é a sensação de que algo observa. Exploradores relatam uma energia estranha ao subir o monte. Bússolas falham, equipamentos eletrônicos param de funcionar. Relógios enlouquecem. Muitos dizem sentir que o tempo lá em cima não é o mesmo. As lendas dos primeiros habitantes. Para as tribos indígenas, especialmente os Pemon, Roraima é sagrado. Eles chamam a montanha de Roroima, que significa grande azul verdadeiro. Mas também é conhecida por outro nome, a casa de Macunaíma. Macunaíma, segundo os mitos, foi um gigante poderoso e malicioso que habitava o topo da montanha. Em algumas versões, era um deus, em outras, um titã rebelde. Acredita-se que ele teria sido petrificado e transformado no próprio Monte Roraima. As histórias contam que Macunaíma desafiou os deuses e, como punição, foi aprisionado na pedra. Mas seus seguidores, alguns dizem que ainda vivem no platô, escondidos nas fendas mais profundas da montanha, onde o sol nunca toca. Há quem diga que os xamãs ainda conseguem se comunicar com Macunaíma em sonhos, e que toda tentativa de explorar Roraima sem permissão espiritual pode trazer desgraça. Mistério das luzes. De tempos em tempos, montanhistas relatam luzes estranhas sobre o Monte Roraima. Não luzes comuns, esferas brilhantes que dançam em silêncio, às vezes entrando e saindo das nuvens, outras vezes desaparecendo dentro da montanha, como se houvesse entradas secretas em suas paredes. Pesquisadores que investigaram esses relatos sugeriram atividade eletromagnética intensa ou explicações atmosféricas, mas quem esteve lá jura que é outra coisa, algo vivo. E aí vem o mais curioso. Relatos semelhantes aparecem em documentos do século XIX, durante as primeiras expedições britânicas, antes mesmo de existirem aviões. Coincidência? Ou um padrão antigo sendo ignorado? A inspiração de Sir Arthur Conan Doyle. O Monte Roraima inspirou o famoso romance O Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle. No livro, cientistas descobrem um platô onde dinossauros e criaturas pré-históricas ainda vivem, isoladas do resto do planeta. Ficção, claro. Mas o que poucos sabem é que Doyle baseou a geografia do livro em relatos reais de expedições ao Monte Roraima. Exploradores da época encontraram fósseis, ruídos desconhecidos e marcas que pareciam pegadas gigantescas no solo. E muitos desses relatos nunca foram publicados, por medo de ridicularização. O que exatamente vivia ou vive
Lá em cima, fendas e portais. No topo do Monte Roraima, há centenas de fendas que parecem ter sido abertas por algo inteligente. Algumas têm profundidade desconhecida, outras parecem formar corredores naturais como se fossem passagens. O som do vento ecoa de forma estranha nelas, como se houvesse grandes câmaras ocultas sob a montanha. Algumas expedições tentaram mapeá-las. Poucas voltaram com dados confiáveis. Há quem diga que o Monte Roraima abriga portais para outras dimensões. Teorias conspiratórias afirmam que a montanha seria uma espécie de base natural para seres extraterrestres e que suas propriedades geológicas são ideais para esconder tecnologia avançada. Delírio? Talvez. Mas e se não for? O Monte Roraima continua lá, desafiando o tempo e o entendimento humano, um gigante adormecido ou talvez acordado e apenas observando. Esta foi apenas a primeira camada de um mistério profundo, enraizado em mitologia, ciência e fenômenos inexplicáveis. Mas estamos apenas começando. Prepare-se. No próximo bloco, exploraremos os relatos de desaparecimentos, aparições fantasmagóricas, sinais de civilizações antigas e evidências arqueológicas que foram propositalmente ocultadas. Você está pronto para seguir em frente? Eles subiram, mas nunca mais desceram. Os desaparecidos. Desde o século XIX até os dias atuais, há registros inquietantes de pessoas que desapareceram misteriosamente no Monte Roraima. Alguns eram aventureiros, outros cientistas, todos experientes. Um dos casos mais conhecidos aconteceu em 1976, quando uma expedição venezuelana de 6 pessoas acampou no topo do monte por 3 dias. Relataram ruídos estranhos durante a noite. Algo entre vozes distorcidas e passos pesados ao redor das barracas. Na manhã do 4º dia, 2 membros haviam sumido. Não havia sinais de luta, nenhum rastro, nem sequer pegadas, apenas o silêncio. Os sobreviventes voltaram em estado de choque, incapazes de explicar o que havia acontecido. Oficialmente, o caso foi arquivado como desorientação em área de difícil acesso. Mas, e se houvesse algo, ou alguém, que não queria ser descoberto? As ruínas ocultas. Poucos sabem, mas no lado brasileiro do Roraima há relatos de estruturas pétreas organizadas em padrões geométricos, como se blocos de pedra gigantescos tivessem sido encaixados com precisão milimétrica. Arqueólogos hesitam em chamar isso de ruínas. A explicação oficial é que são formações naturais. Mas indígenas e guias locais dizem outra coisa. Aquilo são restos de uma cidade antiga, construída por os primeiros. Quem eram esses primeiros? Existem registros orais que falam de uma civilização luminosa, que vivia acima das nuvens e dominava tecnologias que manipulavam o tempo, o clima e a gravidade. Ficção? Talvez. Mas estruturas semelhantes foram encontradas em outros tepus e ignoradas pela academia. Os sussurros nas rochas alpinistas relatam que certas pedras no topo da montanha emitem sons. Não sons normais, sons semelhantes a vozes, como se alguém falasse do interior da rocha. Alguns dizem que são ecos, outros que é apenas o vento. Mas e se for algo diferente? Em 2012, um grupo de pesquisadores europeus gravou esses sons com microfones direcionais. Após analisar as frequências, descobriram padrões semelhantes à linguagem humana, só que em uma estrutura fonética completamente desconhecida. A gravação nunca foi publicada, mas um dos pesquisadores, meses depois, desapareceu durante uma nova viagem à região. Coincidência? A pirâmide invertida. Em 2018, imagens de satélite revelaram uma formação estranha na parte norte do platô. Um recorte geométrico perfeito, com simetria impressionante. À primeira vista, parecia apenas uma erosão curiosa. Mas,
Ao aplicar filtros infravermelhos, a imagem revelou uma estrutura subterrânea, com formato de pirâmide invertida, um padrão impossível de ocorrer naturalmente. A imagem vazou na internet por apenas alguns dias, antes de ser removida de todos os canais oficiais. A explicação dada: erro técnico na renderização dos dados, mas quem viu não esqueceu. Era como se algo enterrado sob o Roraima estivesse tentando ser revelado. A zona de silêncio. Existe uma região no topo do Monte Roraima onde nenhum som é ouvido. Literalmente. Não há vento. Não há canto de pássaros. Não há insetos. Guardiões indígenas chamam essa área de Boca do Abismo. Dizem que ali é onde Macunaíma sussurra com mais força, onde portais se abrem e onde os vivos podem escutar os ecos do mundo dos mortos. Montanhistas que entraram nessa área relatam sentir pressão no peito, desorientação e até alucinações visuais. Alguns descrevem ter visto pessoas, mas que não estavam realmente ali. Outros viram a si mesmos olhando de fora do próprio corpo, o olho da montanha. Na extremidade leste do Monte Roraima, existe uma cavidade em forma de círculo quase perfeito, com mais de 30 metros de diâmetro. Aparentemente uma formação natural. Mas quando observada de cima, parece um olho gigante, esculpido na pedra. Indígenas dizem que esse é o olho que tudo vê. Uma sentinela criada pelos deuses para observar o mundo abaixo. Durante o solstício de verão, o olho se alinha perfeitamente com o nascer do sol, e no instante exato em que o raio toca o centro do círculo, ocorre algo que desafia a razão. O ar vibra. O som de um trovão distante é ouvido, mesmo que não haja nuvens. Ninguém sabe por quê. As pegadas impossíveis. Em 2005, uma expedição brasileira relatou ter encontrado pegadas gigantescas, com mais de 1,20 de comprimento, incrustadas em áreas onde não há passagem conhecida. As pegadas levavam até uma falésia e sumiam. Foram registradas e fotografadas, mas posteriormente consideradas erosão curiosa. Mesmo assim, os guias locais juram que elas aparecem sempre no início de julho, durante a lua escura. Curiosamente, é o mesmo período em que ocorrem relatos de sons metálicos, vindos das profundezas da montanha. Coincidência ou ritual? O Monte Roraima não é apenas uma montanha. É um repositório de segredos, alguns enterrados no tempo, outros escondidos à vista. Enquanto a ciência tenta explicar com lógica, o mistério se alimenta do silêncio, mas estamos longe de terminar. No próximo bloco, vamos explorar os relatos de luzes subterrâneas, ruínas que desafiam a gravidade, presenças invisíveis e os relatos não divulgados dos militares que patrulham a região fronteiriça. Prepare-se para ir mais fundo. Chegamos ao fim da trilha, mas em Roraima, o fim nunca é o fim. Há algo na montanha que parece mais antigo do que o mundo, algo que observa, pacientemente, algo que espera. Não é apenas pedra, não é apenas natureza, é uma entidade, os guardiões do vazio guardiões. Essa é a palavra que os Pemon usam, Wanikalei, os que não dormem. Segundo a tradição oral, são seres antigos, sem forma, que habitam o interior do Monte Roraima. Nem bons, nem maus, apenas vigilantes. Eles estão aqui desde antes do homem, desde antes do tempo ser tempo. E tudo o que entra na montanha, dizem os xamãs, é observado por eles, pesado, julgado, e se for indigno, não volta. A hipótese final. E se o Monte Roraima não for apenas uma montanha? E se for uma arca? Um repositório de conhecimento ancestral, como um disco rígido natural, construído não por humanos, mas por uma inteligência perdida no tempo, uma cápsula, um guardião geológico de memórias de um mundo esquecido, a lenda de Macunaíma, as luzes, as estruturas subterrâneas, as vozes nas pedras, os desaparecidos,
tudo apontando para a mesma possibilidade inquietante. Talvez o Monte Roraima seja um farol, mas um farol para quem? O espelho da humanidade. Aqueles que sobem o Roraima e voltam nunca retornam os mesmos. Alguns enlouquecem, outros se tornam eremitas. Muitos permanecem em silêncio pelo resto da vida. Eles viram algo que não pode ser explicado, apenas sentido. E talvez seja esse o verdadeiro segredo da montanha. Ela não guarda apenas mistérios do passado, ela revela mistérios do próprio ser. A montanha te observa e mostra quem você realmente é. O chamado. Hoje, milhares de pessoas visitam o Monte Roraima, muitas apenas para fotografar, outras, sem saber, são chamadas por algo ancestral, invisível, inefável. E talvez, entre elas, alguém carregue a chave para o que está adormecido, a chave para o que deve despertar. Você ouviu os ventos, escutou os sussurros, agora feche os olhos e sinta. O Monte Roraima continua lá, como sempre esteve, silencioso, observando, esperando. Mas a pergunta que ecoa no vazio é: você teve coragem de olhar de volta?